Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. E o tema desse vídeo é a afirmação das superpotências. Aqui estamos tratando já do período após a Segunda Guerra Mundial, aonde você vê Estados Unidos como potência política, econômica, tecnológica, militar, etc., e a União Soviética também como potência em todos esses aspectos. E ambas as potências tinham ideias políticas e econômicas totalmente diferentes uma da outra. Estados Unidos capitalista, a União Soviética socialista. Então você vê uma disputa que vai ganhar o nome de Guerra Fria, 1945 a 1991, onde Estados Unidos e União Soviética disputam poder sobre o mundo. Uma das formas de se afirmarem como potência e disputar poder sobre o mundo foi a ajuda para outros países após a Segunda Guerra Mundial. E aqui você tem a criação de dois planos aí. Os norte-americanos criaram o Plano Marshall para auxiliar os países europeus. E a União Soviética cria o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, que eram planos de auxílio aos países europeus para se levantarem após a Segunda Guerra Mundial. E no caso dos Estados Unidos, por exemplo, essa ajuda econômica para que os países europeus se levantassem, se reerguessem após os prejuízos da guerra, tudo isso acontece justamente para conquistar o apoio desses países europeus e evitar o crescimento do socialismo pela Europa. E no caso da União Soviética, ela cria também esse plano para auxiliar os países que já eram socialistas ali na Europa Oriental e evitar o crescimento do capitalismo norte-americano em suas áreas de influência. No outro ponto aí que a gente deve considerar é a implantação do chamado estado de bem-estar social, né? Após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus e os Estados Unidos aí desenvolvem essa ideia, né, o estado de bem-estar social, aonde o Estado, né, toma para si a responsabilidade de defender direitos sociais. Então você tem, por exemplo, o Estado passa a controlar mais os serviços de saúde e de educação para garantir esses serviços à população. Criam-se serviços de seguridade, então você vê o crescimento, por exemplo, da Previdência Social nas mãos do Estado, só que isso aumenta os gastos do Estado, então passa a significar também aumentos nos impostos, para garantir o dinheiro necessário para os serviços de educação, de saúde, de segurança, né, e todos outros direitos sociais que passam a ser defendidos e garantidos nessa ideia do estado de bem-estar social. Aqui no Brasil, por exemplo, isso se reflete nas constituições. Você pega o artigo 5º da Constituição de 1988, por exemplo, que é a atual Constituição brasileira, estão garantidos lá os direitos, né, de cada brasileiro, né, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, o direito à segurança, né, o direito à integridade, à proteção, e isso vai estar presente em constituições, né, em práticas de muitos outros países aí, consequência do estado de bem-estar social que passa a ser defendido e implantado após a Segunda Guerra Mundial. E, além disso, você vê os Estados Unidos tentando se afirmar como potência e garantir sua influência após a Segunda Guerra Mundial através do chamado American Way of Life,
o modo de vida americano. Então você tem, por exemplo, o incentivo ao consumo, né? A propaganda, então, a imagem passa a ter um grande valor. As ideias do capitalismo norte-americano passam a ser aí apresentadas através desse modo de vida americano, né? Você vê, por exemplo, chegar ao Brasil costumes norte-americanos ligados ao consumo de eletrodomésticos, hábitos alimentares, né? Os filmes acabam se prestando muito a isso, né? Através dos filmes norte-americanos você vê um modo de vida norte-americano, e muito disso entrou na cultura brasileira através dos filmes, né? Então foram formas dos Estados Unidos se afirmarem como potência, influenciando de forma cultural e econômica os países que estavam aí na sua zona de influência. Em outros vídeos ainda falaremos disso, ou muitas outras questões a respeito da Guerra Fria serão colocadas. Muito obrigado.